Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Eu estou muito feliz de estar com os irmãos aqui pela manhã. É sempre um motivo de alegria no meu coração. É sempre um motivo de tributar a Deus toda a honra e toda a glória, por ter essa rica oportunidade de alcançar a sua vida, alcançar a sua casa nessa manhã. Essa manhã tão especial de vida devocional na IPP-TV. E eu quero louvar a Deus porque grandes coisas tem feito o Senhor na nossa vida. E por isso nós estamos alegres. Há um Deus que trabalha diuturnamente em favor de nós. Há um Deus que sempre tem estado trabalhando em nosso favor. É em meio a lutas e dificuldades, é em meio a provas e situações, mas nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos a série que nós estamos trabalhando de um Jesus que eu nunca conheci. De um Jesus que eu nunca conhecia, mas que ele tem se revelado por meio da sua palavra. Nós estaremos lendo agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo número 18. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Enquanto ele estava falando a um dos dirigentes da sinagoga, aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem e põe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então, levantando-se, e seguiu com ele, e os seus discípulos o acompanharam. De repente, uma mulher que há 12 anos havia sofrendo de hemorragia, alcançou por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Então Jesus voltou-se, e assim que viu a mulher, lhe disse: anima-te, grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: retirai-vos daqui. Essa menina não está morta, mas está adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela região. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Te agradecemos porque essa manhã tem sido, Pai, para alguns, a única fonte de alimento nesse período de isolamento, de pandemia. Essas palavras têm sido, Pai, para muitos, Pai, a única oportunidade para que o teu nome tenha sido, Pai, glorificado naquela casa em meio a tribulações e lutas. Mas eu quero pedir inspiração do teu Espírito Santo nessa manhã, para que a palavra possa ser pregada com ousadia, com intrepidez e, sobretudo, Pai, com responsabilidade, Senhor. Fala conosco, ensina, edifica e exorta, Pai. E que o Senhor possa estar, ó Deus, acampando, ó Deus, com a tua boa e poderosa mão sobre a vida de cada um aqui, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento, nós queremos aqui pedir para que você coloque, meus queridos, o seu pedido de oração para que possamos estar junto ao final orando. Tá bom? Um Jesus que eu nunca conhecia. Esse Jesus que ele faz coisas extraordinárias. Esse Jesus que ensina. Esse Jesus que cura. Esse Jesus que transforma. Esse Jesus que restaura. E aqui não foi diferente. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele estava anteriormente, ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava ensinando dos reinos, das coisas do reino celestial para a vida daquela multidão, para a vida de todos que ali estavam com ele. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele estava falando com um dos dirigentes da sinagoga,
aproximou-se e, ajoelhando dele, rogou, dizendo que a filha dele acabava, naquele momento, de estar morta, mas que se ele colocasse a mão sobre ela, ela poderia viver. É interessante, meus amados e meus queridos, que o texto começa dizendo que, naquele momento, quando Jesus estava ensinando, aproximou-se um deles e ajoelhou diante dele. O ajoelhar aqui quer dizer o que? Renúncia. Sabia quem Jesus era. E o fato de saber quem Jesus era, ele não perdeu a oportunidade de se o quê? De se prostrar diante de Jesus, reconhecendo que ele era o Deus Todo-Poderoso, mas na figura ali de Jesus, e pediu para ele: olha, a minha filha morreu. Aqui quem está dizendo não é qualquer pessoa, mas é um pai. É um pai que está clamando em favor da sua filha. É um pai que foi aos pés de Jesus dizer: olha, a minha filha, sangue do meu sangue, a minha descendência, ela está morta. Ela está morta. Mas, vem, põe a tua mão sobre ela e ela pode viver. Isso aqui é uma declaração profunda, meus irmãos. É uma declaração profunda, porque ele reconhece na vida de Jesus que Jesus tem todo o poder. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Jesus tem poder sobre toda e qualquer natureza humana. Ele tem poder. É um Jesus que muitas vezes você não conhece. Mas sabe quando você vai conhecer ele verdadeiramente? É quando a enfermidade, é quando a situação mais trágica, ou dias trágicos, vem bater na porta da sua vida. A tristeza, muitas vezes a dor, nos forja o nosso caráter e a gente reconhece um Jesus que a gente nunca conhecia. Aquele homem estava desesperado. Aquele homem não tinha para onde correr. Aquele homem estava exatamente exaurido das suas emoções. E ele recorre justamente naquele que pode fazer todas as coisas. E ele diz o seguinte: a minha filha acaba de morrer, mas se tu colocares as mãos sobre ela, ela pode viver. Se tu colocares as mãos sobre esse projeto, ele pode voltar. Se tu colocares as mãos sobre este sonho, ele pode voltar a sonhar, a viver, Jesus. É o que falta muitas vezes na nossa vida. A gente acha que aquela situação está morta, está destruída, mas ele pode. Ele pode todas as coisas. E a Bíblia nos diz que então Jesus, depois daquela pessoa ter testificado que Jesus ele era o Filho de Deus, porque somente o Filho de Deus era capaz de fazer todas essas coisas, ele levantou-se e dirigiu-se com ele, e os seus discípulos o acompanhavam. Ele atraiu a atenção de Jesus. Ele atraiu: olha, Jesus, só tu podes mudar essa situação. Não jogue a toalha, porque ainda a última resposta é de Jesus. As pessoas falam, opinam, julgam, mas quem dá a última palavra na nossa vida é Ele. Aleluia. Na ida de Jesus com aquele pai desesperado e com seus discípulos, a Bíblia fala que, de repente, uma mulher que havia 12 anos que estava hemorrágica, em outras passagens fala que ela já havia gastado tudo com os médicos, a medicina para poder resolver, tocou por detrás na borda do seu manto, porque ela dizia consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Ai, Jesus, olha aqui.
Aquela mulher, ela já estava há 12 anos com aquela hemorragia. O sangue não era estancado. Aquela mulher, certamente, ela já gastou tudo, já deve ter percorrido toda a possibilidade de solução terrena, mas aquela mulher colocou dentro dela algo que mostra um Jesus que a gente nunca conhecia. Porque ela falou consigo mesma: olha, se eu tocar na borda, nas vestes dele, eu posso ser curada. Jesus, ele passa por nós todos os dias. Se eu tocar na borda dele, se eu tocar naquele manto, eu posso ter a minha vida transformada. Se eu chegar próximo dele, eu posso ter a minha vida transformada. É interessante que aquela certeza que pairava no coração dela era de uma fé tão avassaladora que naquele momento ela não estava preocupada na multidão, porque certamente Jesus, por onde andava, as pessoas queriam escutá-lo, as pessoas queriam ser curadas, as pessoas queriam ser ensinadas, então era muito difícil chegar próximo de Jesus. Mas quando você procura o seu milagre, você não vê impedimentos, você não vê limitações, você não vê dificuldades. Tudo é possível para aquele que crê. Quando você quer algo de Deus tão profundo, quando você quer a transformação de Deus tão profunda na sua vida e na sua casa, você não se limita. Você vai atrás de Jesus. Ele está lá naquele lugar, eu vou lá atrás. Ele está naquele outro lugar, eu vou atrás naquela época. Você não para. Você não é impedido. Você não tem nenhuma dificuldade porque você quer encontrar Ele. Você quer buscar Ele. Você quer tocar nele. Você quer falar com Ele. Você quer ser abençoada por Ele. É isso. É isso que acontecia. E é isso que acontece nos dias de hoje. Há uma diferença muito grande, irmãos, entre você cansar da situação que você está, e outra é você, mesmo estando combalido pelas dificuldades do dia a dia, você continuar em persistência e oração. Eu não paro de orar até que meu esposo se converta e encontre os caminhos de Jesus. Eu não paro de orar até que minha esposa possa conhecer verdadeiramente a Jesus. Eu não paro de orar até que os meus filhos sejam prostrados aos pés de Jesus. Eu não paro até que a minha vida seja transformada. Eu não paro até que Jesus possa transformar. Aquela mulher sabia, aquela mulher tinha certeza de que somente Jesus poderia curar ela, porque a medicina não foi capaz. A situação dela era uma situação já trágica, porque aquela mulher era uma mulher que ela era rejeitada porque ela expelia sangue, e isso naquela cultura as pessoas ficavam mais afastadas. Mas ela não tinha e não media esforços para ir atrás daquele que pode exatamente resolver o problema da vida dela. Isso é glorioso, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente tem ido na fonte errada para resolver os nossos problemas. É somente em Deus que a gente pode todas as coisas. É somente em Deus que a gente pode ter a nossa vida restaurada. É somente em Deus que a gente pode encontrar o quê? A verdadeira alegria para a nossa alma. E a Bíblia diz que então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher disse: anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Quando ela tocou nas vestes, quando ela tocou na orla de Jesus, nessa passagem, o que a Bíblia diz? Anima-te grandemente, porque a tua fé te salvou. Chegou hoje alegria na sua casa. Chegou hoje esperança no seu lar. Chegou hoje aquela vitória que você tanto clamava, porque a tua fé
não lhe fez ficar apática. A tua fé não impediu de você entrar no meio dessa multidão. A tua fé não lhe impediu de você olhar além do rio. Mas essa tua fé fez você encontrar Jesus. E quando você encontra Jesus, você encontra esperança, você encontra alegria, você encontra restauração, você encontra uma fé verdadeira. A tua fé lhe fez encontrar o teu milagre. Aleluia. A fé daquela mulher fez ela ter o milagre que ela tanto desejava. E é interessante que desde aquele momento a Bíblia relata que a mulher nunca mais expeliu sangue. Ou seja, a hemorragia ela só foi até encontrar Jesus, porque quando encontrou Jesus, Jesus produziu um milagre na vida daquela mulher por meio daquela fé que ela tinha. E continuando, meus irmãos, quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e fúnebres e a multidão, ele ordenou: retirai-vos daqui. Essa menina não está morta, mas adormecida. Quando Jesus chegou lá, imagine, meus irmãos e minhas irmãs, toda aquela estrutura fúnebre, ela já estava montada e preparada. Naturalmente, na percepção humana e racional de todos, aquela menina, ela deveria já estar prostrada naquela cama. E naquele momento, quando Jesus adentrou e viu toda aquela situação, ele automaticamente falou o seguinte: olha, retirai-vos essas pessoas daqui. As pessoas foram sendo retiradas. E ele disse apenas o seguinte: ela não está morta, mas apenas dorme. E as pessoas que estavam ao lado de Jesus, é tão interessante que eles azorravam, né? Zombavam dele. Isso mostra muitas vezes na minha e na sua vida que aquela fé que você tem em buscar em oração pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, elas podem muitas vezes ser mal compreendidas pelas pessoas, e isso é normal. Tem pessoas que podem dizer o seguinte: olha, você orar por aquela pessoa, ela não tem jeito, ela não tem solução, ela não tem nada que possa salvar aquela pessoa. Eu quero dizer para você nessa manhã que o nosso próprio Jesus, na sua tentativa, né, de fazer o reino dos céus ali, fazer Deus ser glorificado pela vida dele, era também mal compreendido pelas pessoas. E as pessoas, pelo simples fato de escutar, o fato de Jesus falar que ela está tão adormecida, eles pensavam o seguinte: nossa, como pode, né, uma pessoa, ela está aqui morta, já está todo mundo preparando o cortejo fúnebre, e ele vem falar agora que ela está só adormecida? E a Bíblia diz que assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E ela se levantou de uma tal forma que provavelmente causou espanto para todos aqueles. E, sobretudo, essa notícia passou por toda a região. O que eu queria dizer aqui em rápidos minutos são 3 questões básicas, meu querido, minha irmã, de um Jesus que eu nunca conhecia. A primeira delas é exatamente o que eu falei no versículo de número 18. É você reconhecer que existe um Deus. É você reconhecer que existe um Cristo que se importa com você. Independente do que você faça ou venha a fazer, ou até deixar de fazer, existe um Deus que se importa com a sua vida e que Ele quer ter um relacionamento muito íntimo, muito próximo com você. E mais do que isso, Ele é um Deus que, se você verdadeiramente entender que Ele se preocupa com você e que nele está todo o poder, você vai começar a repousar mais sobre Ele a sua confiança. Eu não sei qual o problema, qual a situação que você tem passado, mas aqui nós temos 2 casos clássicos de um pai que havia perdido sua filha e de uma mulher que tinha esse fluxo de sangue muito forte há 12 anos,
que em ambos casos elas reconheciam que Jesus era todo-poderoso. Elas reconheciam que Jesus era capaz de fazer o que a medicina não é capaz. Tem coisas na minha vida e na sua vida que só Ele. A gente quer uma palavra, às vezes, na nossa vida. A gente quer uma palavra, às vezes, fala assim, Deus, se o Senhor der uma palavra, essa enfermidade pode dissipar. Deus, se o Senhor der uma palavra, esse relacionamento pode ser restituído. Deus, se o Senhor der uma palavra, os meus filhos podem voltar para o teu caminho. Na nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós precisamos muitas vezes de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. E hoje Ele está dizendo para você, não temas, continue orando, continue crendo. Você sabe por quê? No versículo 20, então a primeira lição que nós temos aqui é que nós devemos colocar a nossa fé verdadeiramente naquele que é capaz. Porque a segunda lição que eu tenho aqui nesse texto é no versículo de número 20. De repente. De repente. Esse de repente é aquilo que eu e você muitas vezes nós queremos. De repente quer dizer o quê? Do nada. De onde você menos espera. De onde você menos acha que pode acontecer. Vem, aparece, surge um Jesus que eu nunca conhecia, em que Ele vai dar um ponto final nessa tristeza que você sente. Esse de repente de Deus é o mesmo de repente de quando José estava lá naquela prisão, injustiçado porque não havia se unido à esposa de Potifar e foi injustiçado. Faraó teve um sonho e não havia ninguém que pudesse revelar. E de repente lembrou-se que José servia a um Deus e tiraram José daquela cisterna e colocaram ele no palácio. José disse, eu não consigo revelar, mas o Deus a quem eu sirvo pode todas as coisas. Um homem que estava dormindo na prisão, na cisterna, foi dormir no palácio do rei naquela noite. Um homem que não se dava nada pelo futuro dele, mas Deus abençoou sobremaneira a vida daquela pessoa. E ele revelou aquele sonho, e a Bíblia diz que ele passou a administrar todas as coisas do Egito e foi ser o governante de Faraó. É o de repente de Deus. Eu venho dizer aqui nessa manhã para você que nós não podemos perder a esperança, porque existe sempre um de repente de Deus na minha vida e na sua vida. Existe sempre um de repente de Deus que pode acontecer a qualquer momento, do lugar que você menos espera, da pessoa que você menos espera, mas pode vir fazer o cumprimento da ordem de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro ponto, o primeiro é a fé que move montanhas, que tanto aquele homem que perdeu sua filha, quanto aquela mulher com quadro de hemorragia, tiveram e acreditaram que Jesus era capaz de todas as coisas. O segundo ponto é o de repente de Deus, que naturalmente pode acontecer na minha e na sua vida a qualquer momento. E o terceiro ponto que eu quero fechar com os irmãos é que quando Jesus fez o milagre, a palavra de Deus fala que essa notícia espalhou-se por toda a região e estavam testemunhando. Prepara, meu irmão, minha irmã. Chegará um dia que você testemunhará dos feitos de Deus na sua vida. Aquilo que você menos espera, que tem sido motivo das suas lágrimas, que tem sido motivo da sua tristeza,
será o motivo da sua alegria, do seu testemunho para as pessoas. Aquilo que você tem mais clamado, que você tem mais buscado, minha irmã, meu irmão, você testemunhará, dizendo que Deus verdadeiramente produziu o resultado tão esperado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se passou na mente do ser humano para aquilo que está sendo preparado para você e para sua casa. Por isso nessa manhã creia, um Jesus que eu nunca conhecia, que se revelou a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração nesse dia é para que você persevere na sua fé, porque o de repente de Deus vai acontecer. O de repente de Deus vai acontecer na sua vida, e você vai cantar, e você vai se alegrar, e você vai se jubilar na presença de Deus, porque Deus não esqueceu das suas orações, Deus não esqueceu das suas lágrimas, Deus não esqueceu da mais profunda petição que passa no seu coração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus e pedir a Deus pela saúde do filho da irmã, oração pela outra irmã que está numa cirurgia para remoção de câncer, oração pela casa e pela vida da outra irmã. Vamos estar orando por todos esses pedidos, meus irmãos. Fé que remove montanhas, crer no de repente de Deus e testemunha aquilo que Deus há de fazer na sua vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, mais uma vez, Pai, nós prostramos a nossa vida, prostramos, ó Deus, os nossos joelhos perante a Tua presença. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Sabemos que o Senhor pode absolutamente tudo, Pai. E nessa passagem, Pai, de um Jesus que eu nunca conhecia, um Jesus, Pai, que tem todo o poder para curar, restaurar, vivificar. Um Jesus, Pai, que vem no seu de repente. Quanto menos espera, Pai, é chegado o tempo, o Senhor não tarda, o Senhor virá exatamente no momento certo de encontro para as nossas necessidades. E nós estaremos preparados, Pai, para testemunhar dos Teus grandes feitos. Por isso, alcança esse meu irmão e essa minha irmã, Pai. Alcança, Pai, nas suas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Nós não iremos esmorecer na nossa fé. Nós não iremos esmorecer, ó Deus, na nossa caminhada cristã. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, e o Senhor não faltará em nossas vidas. Alcança cada um dos pedidos aqui feitos, Pai, e que o Teu nome seja glorificado, e que o Teu nome seja exaltado, e que o Teu nome seja, Pai, tributado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa em Cristo Jesus, e que você possa estar aí preparado para poder cantar logo, logo o hino da vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.